Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. E nessa etapa nós vamos continuar a parte de tratamento digital. A primeira aula nós abordamos a limpeza de pele, nós trabalhamos isso juntos. E em continuidade nós vamos trabalhar agora com outros ajustes em cima dessa mesma imagem. Nós temos aqui o antes e o depois, já com a limpeza de pele. Então a partir disso nós vamos continuar, tá? Vamos fazer agora uma mesclagem dessas duas camadas aqui, de todo esse projeto que foi feito na aula anterior, em uma única camada, tá? Então, nós vamos pressionar as teclas Ctrl, Alt, Shift e E. Nós vamos conseguir criar uma nova camada acima, com todos os efeitos aqui aplicados, tá? Vamos renomear base 2 e continuar os ajustes. Nessa imagem, o local onde foi tirado havia pouca luz, tá? Então, nós vamos adicionar uma exposição. Nós vamos agora nessa aba de ajustes aqui, que é a meia-lua, e vamos em exposição. Aqui em exposição nós temos todas essas barras aqui de configuração, esses menus aqui. Nós podemos fazer isso manualmente, ou nós podemos também trabalhar com os conta-gotas. Os conta-gotas, eles funcionam da seguinte forma: temos aqui o conta-gotas de tons escuros, de tons médios e o de tons claros, no caso são os realces. Nós vamos trabalhar com os realces e vamos selecionar um ponto dessa imagem em que tem um pouco de luz. Então, no caso, eu vou selecionar essa parte aqui do nariz e com um clique só, eu já tenho uma exposição bem melhor. Então, eu vou trabalhar em cima dessa exposição, nada muito forte. E agora nós vamos trabalhar em relação à pele, tá? Vamos novamente criar uma nova camada, no caso a base para tratamento de pele, 3. Então, Ctrl, Alt, Shift e a tecla E. E vai ter uma nova camada com os efeitos mesclados. Então, vamos renomear tratamento ou retoque de pele. E a partir disso, nós vamos duplicar 2 vezes essa nossa camada. Agora, na camada cópia, nós vamos renomear aqui desfoque de pele. E na última camada, nós vamos trabalhar com alta frequência, tá? Alta frequência. Selecionando novamente a camada de desfoque de pele, nós vamos em filtro, desfoque de superfície, que é o mais utilizado para tratamento de imagem. Lembrando que existem várias formas de se fazer o tratamento de uma pele aqui, imagem. Nós não estamos conseguindo perceber a diferença, porque a camada aqui de alta frequência está por cima. Então, nós vamos basear pela miniatura aqui, pelo preview aqui dessa nossa caixa de opções. Então, vamos basear aqui, vamos aumentando o raio e o limiar também. Para quem não sabe como funciona, o jeito mais fácil de estar aprendendo é estar estourando sempre aqui os níveis, que vocês vão saber como funciona a ferramenta, tá? Nesse caso, eu vou deixar a configuração aqui de 35, o limiar de 21. Ficou bem forte, mas nós vamos tirar a opacidade depois. E vamos adicionar na camada alta frequência as outras configurações, o outro filtro. Selecionando a camada alta frequência, vamos primeiramente em filtro, outros, alta frequência. Vamos também aqui basear de acordo com a imagem. Eu vou zerar e nós vamos começar. E nós precisamos chegar em um ponto médio. Nós não precisamos disso
que são um raio bem maior, bem estourado. Nós precisamos somente aqui dar um aspecto de leveza aqui nas linhas. Então, eu vou deixar em torno de 6, vou deixar até 7 mesmo, aqui ó, 7, e vou confirmar. Agora eu vou inverter as cores dessa minha camada. Como eu faço isso? Nós sabemos que com o atalho Ctrl I, nós conseguimos inverter qualquer coisa dentro do Photoshop. Então, no caso dessa camada, Ctrl I inverte as cores. Vamos agora, essa camada de retoque de pele, nós vamos puxar ela para cima. E aqui, nós vamos adicionar uma máscara de camada, tá? Então, com essa máscara aqui, nós vamos basear para os efeitos aqui desses outros filtros aparecerem. Então, a nossa máscara está pintada de branco, então nós sabemos que para pintar sobre ela, a cor deve estar preta, ou então vice-versa. Vamos selecionar a ferramenta pincel, o tamanho que dá para você passar em algumas áreas, e você vai regulando isso de acordo com a sua necessidade. Então, nós vamos aqui começar a passar, e observem que começou a sair esse fundo aqui cinza, essa cor cinza. Pode ser um pouco estranho para vocês observarem isso. Se quiserem continuar até o fim, passando sobre a pele com esse tom cinza, beleza. Se não quiserem, vocês vão na camada alta frequência e vão mudar o modo de mesclagem dela para sobrepor, que aí sim vai ser aplicado o efeito do filtro alta frequência. Então, nós vamos continuar a passar sobre a nossa pele aqui. Sempre alerta de não passar nas áreas dos olhos, do nariz, da boca, para não ficar uma coisa artificial. Com os cochetes, vocês aumentam e diminuem o pincel. Ó, pessoal, eu passei aqui em cima, para dar um exemplo para vocês, passar nos olhos ou em áreas que devem ser preservadas, como fica. Então, nós temos que desfazer isso e não passar nessas áreas, tá? Então, eu vou continuar somente na área da pele aqui. Se vocês acharem que o efeito está ficando muito forte em algumas áreas, o que vocês podem fazer é estar vindo aqui na opacidade do pincel e configurar de acordo com a necessidade. Eu vou deixar em 50 e 50 de fluxo também. E agora eu vou passar aqui nessa área do nariz. Então, vai ficar menos pesado, menos carregado aqui nessa parte. Depois que passou lá nas áreas que o fluxo tinha que ser menor, a opacidade também, nós podemos voltar. Passei demais em cima da boca. Simplesmente, se você está utilizando a cor preta aqui para pintar em cima de uma máscara branca, então nós vamos inverter as cores. E o branco, logicamente, vai apagar o que você fez.
Então, eu volto pro preto e continuo passando, ele vai aparecendo o efeito de novo. Bom, pessoal, já passei na maioria da parte aqui da pele. E eu deixei esse pedaço para mostrar para vocês um truque, vamos chamar de truque, que é bem interessante para você estar aplicando isso daí melhor. Na mesma camada de ajustes, nós vamos conseguir ter acesso à opção de preto e branco. Se nós adicionarmos um preto e branco aqui à nossa imagem, você vai ter somente as cores preto e branco no caso, e vai ficar bem agradável de trabalhar. Então, vocês podem voltar na camada retoque de pele, selecionar o pincel com a cor preta, que pinta sobre a máscara branca, e ir passando. E você vai ter uma noção de como tá ficando na pele aqui, ó. Tem uma melhor noção das áreas que foram passadas. Então, se eu tirar, eu tenho a noção. Onde eu volto, eu também tenho essa noção. Então, é só uma dica para quem não quer trabalhar com as cores bem fortes aí. Então, eu geralmente uso esse ajuste, essa camada de preto e branco por cima, que eu consigo ter uma visão melhorada. Às vezes as informações de muitas cores podem atrapalhar a visualização da aplicação do efeito. Nós já aplicamos agora e tá um pouco forte, tá bem falso a pele dela, então nós vamos trabalhar na opacidade de cada camada. Então, nós temos a opção da camada de desfoque, nós vamos trabalhar na opacidade. Vou deixar a minha em 50% de desfoque de pele e alta frequência eu vou mexer também. Mas nesse caso, vou deixar essa configuração em 100% mesmo. Se você ainda acha que ficou um tanto falso, vocês podem estar diminuindo o desfoque da pele ou então adicionar uma nova camada com ruído. Tá? Então, nós vamos trabalhar isso depois. Vou voltar aqui o zoom normal. E vamos agora trabalhar então com o ruído. Nós vamos criar uma nova camada com todas mescladas até agora. Novamente, o Ctrl Alt Shift e a tecla E. E vamos em filtro, ruído, adicionar ruído. Nós vamos deixar aqui selecionado monocromático. Nós podemos perceber que sem essa opção nós vamos conseguir granulados de várias cores, e com a opção monocromático nós conseguimos ruído somente nas cores preto e branco. Nós vamos deixar a distribuição em gaussiana, vamos diminuir a intensidade. E já tem uma diferença considerável. Confirmar. E vamos continuar trabalhando. Agora nós vamos mexer um pouco nas cores dessa nossa imagem, tá? Vamos em ajustes novamente e vamos agora em equilíbrio de cores. Em equilíbrio de cores, nós temos a opção de trabalhar com o tom médio, com as sombras e os realces. Nós vamos começar primeiro trabalhando com os tons médios. Então, aqui é uma questão de configuração de cores. Nós vamos começar a trabalhar, e isso vai variar de acordo com o tom que você quer final para sua imagem. Eu vou escolher um tom mais para o lado do vermelho.
uma pele mais bronzeada. E eu já não acho necessidade, nesse caso, em trabalhar com os outros tipos de tons. Aqui eu já tenho o resultado que eu queria, uma imagem com tom um pouco amarelado. Vou diminuir a opacidade para 50%. Agora nós vamos começar a trabalhar com as cores também de forma separada. Então, nós vamos nos ajustes e vamos cor seletiva e vamos trabalhar com as cores necessárias. Eu vou selecionar amarelo e vou trabalhar um pouquinho no preto do amarelo, ó. Se eu estourar, se eu zerar tudo. Então, no caso, eu vou zerar, que eu quero um tom mais claro. Vou trabalhar um pouco também nos vermelhos, no preto, a boca, vocês podem observar a boca, as bochechas ali, ó, como fica. Se eu der 2 cliques aqui em cima dessa seta, eu consigo zerar ela. 2 cliques eu consigo zerar, tá? Então, vou trabalhar aqui. Vou trabalhar também nos brancos da imagem. Trabalhar também no preto. E deixar mais claro aqui. E já modifica bastante. Vamos voltar lá novamente. Vamos trabalhar agora com cor seletiva dos verdes. Trabalhar também no preto, aqui ó, o 0, negativo, positivo. Trabalhar para o lado positivo. Bom, e a partir disso, nós encerramos essa parte. Eu vou estar juntando aqui tudo agora, tudo que nós fizemos. Juntei tudo em um grupo. E agora nós vamos passar para a parte de maquiagem. Nós vamos dar alguns toques aqui nessa modelo com uma maquiagem bem simples. Então, nós vamos novamente juntar tudo em uma só imagem, que vai ser a nossa base 3, a base para maquiagem. Então, Ctrl, Alt, Shift e E. Ele já tem aqui uma camada. Então, vamos renomear para base 3. E vamos agora começar a trabalhar a maquiagem. Nós vamos adicionar uma sombra, realçar o batom e nada muito sofisticado aqui, até mesmo porque a foto foi tirada de dia, então não é legal a gente trabalhar com muitas cores aqui na pele. Então, assim, primeiramente, algumas pessoas que querem trabalhar com maquiagem têm dúvidas de como fazer. Existem várias formas também para fazer. O Photoshop tem diversas opções, com diversas ferramentas também. Photoshop é um software de opções imensas. Então, eu vou fazer para vocês uma forma bem eficiente e que eu costumo também fazer, mas não é a única que eu faço nos meus trabalhos. Então, nós vamos adicionar uma outra camada de ajustes. Eu sempre trabalho com camada de ajustes porque é mais fácil. Se você quiser depois alterar as configurações, você pode tranquilamente, sem ter que refazer todo o processo. Nós vamos em matiz e saturação. E aqui eu vou trabalhar com a saturação da boca, nesse caso. Então, vou arrastar a boca aqui um pouquinho mais para cima. Clico 2 vezes aqui e eu consigo ter acesso ao conteúdo de configurações. Então, eu quero o quê? Mais saturação nessa boca, ou então até mudar a cor. Então, eu vou aumentar a saturação. Vocês podem perceber que a alteração está sendo feita na imagem toda.
Então, eu vou fazer isso observando somente aqui a boca, para eu não ficar confusa com todas essas cores. Então, eu faço observando a boca aqui, o tom que eu quero. Tom mais corado. E eu vou confirmar aqui. Então, a imagem está totalmente corada. Como eu quero o efeito somente aqui na boca da modelo, nós vamos inverter as cores da nossa máscara para preto. E assim nós vamos conseguir aplicar na parte separada que a gente quer. Então, para inverter a cor, nós vamos usar as teclas de atalho Ctrl I, e ele já inverteu. Ou simplesmente nós podemos pegar aqui o nosso balde de tintas com a cor preta selecionada e vamos pintar por cima, e já assumiu todo o efeito de saturação. Nós vamos agora aplicar a saturação somente na boca. Máscara preta, cor branca, aplica. Seleciono o pincel com a dureza dele, eu estou deixando em 0%. E vou começar a aplicar na boca da modelo. Para quem não tem uma experiência tão boa com maquiagem, no caso os homens, e não tem assim um estudo sobre isso, caso iniciante mesmo, é aconselhável estar pegando algumas imagens de referência de maquiagem, para não ficar tão perdido, porque maquiagem não é simplesmente você jogar uma cor lá que tá bacana. Então, pegue imagens de referência e dê uma olhada, que vocês podem se basear aí e fica bem mais fácil de trabalhar, tá? Não sou expert em maquiagem, mas como eu sou mulher, eu já tenho uma certa noção básica do que é necessário, do que pode e do que não pode. Então, eu já passei aqui na boca. E eu posso também trabalhar com os modos de mesclagem. No caso, para dar uma cor legal, seria ou cor. Sobrepor também ficaria bacana, o vermelho bem forte. Mas eu vou deixar em sobrepor e vou diminuir a opacidade. Vou deixar a opacidade em 50. E já dá um resultado bem diferente da cor que era antes. Vou trabalhar agora na parte da sombra. Então, novamente, eu vou criar uma camada de ajuste. Matiz e saturação. E agora eu vou marcar essa caixa colorir. E vou escolher um tom legal aqui para aplicar. Eu vou deixar um tom entre violeta aqui e azul. Rosa e azul. Vou aumentar a saturação. Como aplicou novamente na imagem toda, nós vamos inverter a máscara para preto, Ctrl I. E vamos aplicar. Esse não é um modelo de maquiagem padrão, existem diversas formas de se maquiar. Eu tô fazendo esse aqui que é uma bem conhecida. E agora, como ficou bem forte, com a máscara aqui selecionada, nós vamos dar um pequeno desfoque em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou estourar aqui para vocês verem. E some tudo. Desfocou geral. Vou deixar o raio entre 4. E agora eu vou mudar aqui o modo de mesclagem para cor.
vou diminuir a opacidade. Deixar bem suave. E agora eu vou adicionar um outro tom, um tom mais azulado. Vou só dar os ajustes finais aqui, apagando a parte ali que eu não quero. Pode diminuir a opacidade para não tirar tudo. Só as beiradas aqui para não ficar tão forte. Vou adicionar outra camada de ajuste e, no caso, com outra cor agora. Ajustes, matiz de saturação, colorir e um tom azulado. Modo de mesclagem, cor. Vou inverter a minha máscara. Diminuir a opacidade. Uma dica interessante também, porque a maquiagem ela não é tão lisa, então nós podemos estar adicionando um ruído à nossa imagem. Filtro, ruído, adicionar ruído. Vou aumentar muito aqui para vocês observarem. Vou deixar bem pouco aqui, porque como está selecionada a máscara, o ruído vai pegar sobre a imagem inteira. Mas se adicionar um valor bem pequeno, não vai ter problema aqui. Então, nós já temos aqui uma maquiagem bem suave. Vou tirar um pouco aqui a opacidade da boca e um pouco a opacidade do azul. Então, sem a sombra e o batom e com todos eles. Já dá um ar bem mais agradável. Vou adicionar aqui um contorno preto aos olhos. Então, nós vamos criar uma nova camada, ou simplesmente uma camada de ajustes, que vai ser mais fácil de trabalhar. Ajustes, e vou em matiz de saturação. Dessa vez eu vou mexer na opacidade de luminosidade. Vou tirar tudo, vou zerar aqui. Inverter a máscara. Ctrl I. Pincel. E vou aplicar aqui nessa área da parte de baixo dos cílios aqui. Errou, só trocar a cor e passar em cima novamente. Vou passar aqui em cima também. Nós vamos trabalhar na opacidade. Adicionar um desfoque, filtro, desfoque, desfoque gaussiano.
E da mesma forma, se achou que foi demais, pega o pincel novamente com outra cor, no caso a cor branca, preta no caso, né, que apaga. Geralmente o pincel no olho da mulher, ele não passa todo preto nessa área aqui. A gente apaga. Coloca de longe para ver se não tá muito forte. E existem alguns modos de mesclagem que você pode também estar escurecendo isso daqui. Então, é só navegar com a setinha aí. Se você não quiser ir pela lógica, como os nomes já falam, escurecer, multiplicação, vai multiplicar os pixels, uma cor mais escura, tem opções de clarear, opções de cor e etc. Eu vou deixar a outra que eu usei, que é sobrepor. Nós já temos uma diferença do normal. Ele vai sobrepor aqui e vai pegar um pouco na parte dos cílios aqui, sem deixar tão artificial. E já tem uma grande diferença em relação do antes e depois com a maquiagem. Vou aumentar aqui um pouquinho da opacidade da boca. Vou estar adicionando um outro tom aqui, para ficar bem mais parecido com a pele dela. Então, nós vamos em ajustes novamente, matiz, saturação, colorir. Antes de colorir, eu vou estar pegando aqui o conta-gotas, tecla de atalho I, e vou selecionar uma parte para pegar um tom bacana. Como está selecionada a nossa camada de matiz e saturação e não tem nenhuma alteração, nós vamos ir na camada base 3, que nós vamos conseguir pegar todas as cores dessa imagem, pegar um tom parecido aqui da maquiagem. E agora sim, vou na camada matiz e saturação, vou inverter as cores, colorir e seleciono essa cor aqui. Vou agora colocar em cor. Como eu já tinha feito uma máscara de camada para a boca, eu posso simplesmente excluir aqui essa máscara, clico com o botão direito, excluir máscara de camada, e eu posso duplicar essa mesma máscara aqui sem precisar ter que passar tudo novamente. Então, eu seguro o Alt e vou puxar para cima e jogar nessa camada. Então, já está adicionado aqui a nossa camada com a forma da boca. Então, vou mudar o modo de mesclagem aqui, pode navegar também. Só para dar um tom mais de brilho, então foi uma cor bem clara, que eu selecionei lá. E esses são todos os modos de mesclagem para vocês saberem como funciona. Eu vou deixar esse aqui mais brilhoso. Ficou um tanto forte, eu vou somente diminuir a opacidade. O antes e o depois. Vou adicionar um desfoque aqui também, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E a nossa maquiagem já está concluída. Agora nós podemos perceber que a imagem em si, ela está ainda um pouco pálida, um pouco, vamos dizer, sem graça. Nós vamos dar os últimos ajustes agora de uma forma diferenciada. Vou explicar de uma forma bem simples, para que depois algumas pessoas não tenham dificuldade de realizar, tá? Então, nós vamos
salvar essa imagem, Ctrl Shift S. E vamos salvar em imagem no formato JPEG. Salva normal. Coloco aqui a qualidade 12. E vamos salvar também o nosso PSD. Ele está salvando aqui embaixo. Ctrl S, nós salvamos o projeto PSD. Pronto. Depois de salvo, nós vamos criar uma nova camada acima, com tudo mesclado. Então, eu já falei, nós vamos usar Ctrl Alt Shift E. E agora nós vamos em filtro e vamos aqui na opção converter para filtros inteligentes. É a opção de filtros inteligentes, nós vamos conseguir trabalhar e fazer alterações depois que for aplicado qualquer outro tipo de efeito. Ou então nós podemos clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente. E o objeto inteligente, ele vai aparecer um ícone aqui, bem no cantinho da miniatura da nossa imagem. Esse ícone que aparece aqui. Então, se nós clicarmos duas vezes em cima do ícone, ele vai aparecer uma mensagem. Então, essa mensagem vai aparecer. Somente está falando aqui que nós podemos estar fazendo alterações nesse arquivo objeto inteligente e depois salvar. Vamos só confirmar. E a nossa imagem objeto inteligente, ela vai ser aberta em uma nova aba. Somente a nossa imagem. E agora nós vamos Ctrl Shift S, salvar. Vamos aqui abrir a nossa imagem em outro formato, vamos em arquivo e vamos abrir como. Aqui na opção abrir como, vai estar selecionado para vocês a opção formato de Photoshop. Então, formato Photoshop. Vocês vão mudar aqui para o formato Camera Raw. E nós vamos pegar a nossa imagem que nós havíamos salvo e abrir. E ele vai abrir o menu de configurações do painel RAW. Esse é o nosso painel. Nós podemos aqui navegar na barra de ferramenta aqui em cima. E nós vamos selecionar a opção de mão para que nós possamos movimentar aqui a nossa imagem. E vamos aqui trabalhar com essas opções do menu direito aqui, da aba direita. Então, nós queremos um pouco mais de exposição nessa imagem. Vamos também trabalhar em questão das sombras. Alterar os pretos aqui da nossa foto também. E aqui em claridade, para o lado negativo, nós vamos suavizar a pele ainda mais. Então, não é isso que nós queremos. E para o lado positivo, nós vamos adicionar uma nitidez à nossa pele. Vou deixar aí mais 35.
e vou em vibração, vou aumentar a minha vibração das cores e vou diminuir a opacidade para dar esse efeito aqui um pouco mais profissional. E aqui em visualizar nós já temos aqui o antes e o depois com ajuste somente no Camera Raw. Vamos aqui em cima nessas opções em tons HSL ou tons de cinza. Aqui nós conseguimos converter para cinza, preto e branco. Temos saturação e luminência. Nós vamos em saturação e vamos trabalhar algumas cores. Vamos trabalhar o verde, vou trabalhar também um pouquinho dos magenta. Um pouquinho do vermelho. E agora eu quero dar uma nitidez a esses olhos, uma cor mais forte, mais chamativa. Aqui em cima nós temos o pincel, nosso pincel de ajuste, que é o atalho K. Aqui nós temos todas as configurações, eu vou zerar todas aqui. 2 cliques em cima aqui da nossa ícone de movimentação, ele volta, ele zera tudo. Aqui nós aumentamos o tamanho e podemos diminuir também. A difusão, aqui nós vamos mexer, vamos deixar em 50%. O fluxo vamos deixar em 90%. Densidade também em 90%. Essa opção, se nós clicarmos para mostrar máscara, ele vai mostrar onde nós estamos pintando. Ah tá, essa mensagem de erro: não foi possível criar um ajuste local, defina o valor de ajustes como exposição ou claridade superior a 0. Foi porque nós zeramos tudo e esqueci de mencionar para vocês que nós íamos trabalhar somente na claridade. Então, na claridade, nós vamos aumentar bem pouco, somente para o 2 aqui, só para não ficar no 0. E vamos passar aqui em cima do olho e aparece a máscara vermelha. Teria a configuração aqui. Passou demais onde não queria? Clica Alt, segura Alt e pode passar que ele apaga. E tem aqui a nossa máscara dos 2 olhos. Nós podemos ativar a máscara. E agora sim nós vamos aumentar a claridade. E os olhos vão pegando aí uma cor mais forte. Vamos também aumentar um pouquinho aqui da nitidez. Perdão, da exposição. Nitidez não é interessante trabalhar porque ele vai mexer com os pixels da imagem, então vai ficar bem mais granulado e vai ficar diferente da pele. Terminamos essa nossa parte aqui. Agora a ferramenta mãozinha lá e ele volta para esse menu. Então, nós já temos aqui um antes e um depois bem mais agradável. Vamos selecionar a opção abrir imagem. E vai ser aberta em uma nova aba. Bom, essa aba aqui, a nossa imagem já está editada. Nós vamos fazer o seguinte: vamos dar um Ctrl A para selecionar toda essa imagem e um Ctrl C. Já podemos fechar, nós não vamos usar mais. Se vocês quiserem salvar, porque se perder esse projeto, eu não vou salvar.
E aqui é a nossa camada do objeto inteligente. Então, eu vou colar aqui em cima dessa nossa imagem. E já tem a diferença. Eu vou juntar essas duas camadas. Ctrl, seleciono, mesclar camadas. E vou dar um Ctrl S. E já está salvando. E todas as alterações que nós fizemos nesse objeto inteligente foram salvas no nosso arquivo aqui total. Então, eu vou fechar e a alteração já está aqui no nosso objeto inteligente. Então, o bacana de trabalhar com objeto inteligente são as alterações que nós podemos fazer em várias abas separadas e depois salvar direto e ele já salva aqui dentro. Então, nós já temos aqui a nossa imagem completamente editada. Nós vamos agora só dar alguns retoques final nas sombras e nas luzes. Algumas partes estão um tom mais escuro, então nós vamos criar uma nova camada. Ctrl Alt Shift N, nós criamos uma nova camada transparente. Ou simplesmente clicar nesse ícone e ele cria uma nova camada. Nós vamos agora preencher essa camada em editar, preencher. Só que nós vamos deixar a opção com 50% de cinza. Por quê? Com a opção 50% de cinza, nós vamos conseguir aplicar vários detalhes no preto e no branco e vai ser somente alterado nessa nossa camada aqui, só no lugar que for passado. Nós vamos deixar o modo de mesclagem para sobrepor. E ele some totalmente porque é 100%, é 50% de cinza. Mas o que nós passarmos em branco e preto vai aparecer. Então, nós vamos pegar aqui a nossa ferramenta essa ferramenta aqui, que é a subexposição e tem a superexposição, no inglês Dodge Burn. E vamos trabalhar primeiramente com os tons claros, que são os realces. Nós vamos passar nas áreas de realce. Aqui na configuração nós vamos deixar em tons médios. E a exposição eu vou deixar em 9. E vou marcar a caixa proteger tons. Vou passar onde já existe uma exposição. Posso passar no olho também. Aqui o que acontece é essa ferramenta, ela faz queimar a imagem, no caso. Vou tirar o antes e o depois. Só que no preto e no branco nós vamos ter um grande contraste. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos apertar a tecla I, que é o conta-gotas, e no caso nós vamos querer clarear essa parte branca aqui do olho. Então, nós vamos pegar uma cor aqui, pegou um tom meio cinza, vamos voltar para a ferramenta, que o atalho é O, e assim nós vamos passando. Ó, o antes e o depois. Para dar um efeito aqui bem diferente na boca, nós vamos usar essa ferramenta também. Seleciono o conta-gotas, pego uma cor equivalente da boca, volta para a ferramenta com a tecla de atalho O, e nós vamos passar aqui, ó. Então, lembrando que nós estamos trabalhando apenas os realces. Depois nós vamos trabalhar a parte de sombras. Antes e depois. Vamos agora criar uma nova camada também com 50% de cinza. E nessa nós vamos trabalhar com as sombras. Modo de mesclagem sobrepor. Vamos selecionar aqui a outra ferramenta, que é a Burn, superexposição. Gente, perdão pela música aí, é que o vizinho aumentou o som
e bem na hora de gravar a aula, tá? Perdão, desculpem. Conta gotas, eu vou pegar aqui na bochecha, volto para a ferramenta, tecla de atalho O, e vou passar aqui na bochecha. Observem que eu não configurei, então tá bem forte. Nós vamos aqui deixar em tons médios, a exposição em 9 e proteger tons. Agora sim eu vou passar. Passar do outro lado também. E aqui na boca da mesma forma que eu fiz com os tons claros. Pego a cor e volto para a ferramenta. Vamos aqui na parte da sobrancelha, pegar a cor. Opa, tô com a ferramenta pincel, volto para a ferramenta e vamos passar aqui. Mas agora também destacar um pouco aqui do lápis. Nós já temos aqui as luzes e as sombras. Bom, pessoal, eu pretendia estender mais a aula ainda, explicando cada ferramenta mais detalhado, mas como vocês viram, teve um probleminha ali com os barulhos, e eu vou estar parando por aqui, tá? Eu vou estar juntando aqui tudo que eu fiz, para vocês observarem o antes e o depois dessa imagem. Tínhamos o antes e agora o depois. Antes e depois. Espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido também acompanhar a aula. Qualquer dúvida podem comentar também. Vou estar deixando a imagem base na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal quem ainda não faz parte, cliquem em gostei e compartilhem para ajudar, tá? Espero vocês na próxima aula e até mais!